Caio, nosso repórter no local, está mantida a viagem do Lula? Eu acho que está sendo reavaliada nesse momento, eu acho que é a melhor expressão, William. Ontem, nas conversas aqui, evidentemente, na COP, no ambiente ali da Blue Zone, circulam muitos diplomatas, né, do governo, Itamaraty todo, né, o próprio ministro, o chanceler, o seu entorno, e ontem estava confirmada essa viagem, tanto que o plano inicial do presidente Lula era viajar para Fernando de Noronha nesse sábado, para inaugurar ali um projeto de energia junto com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Cresceu a tensão relacionada ali Trump com a Venezuela, e aí o próprio Palácio do Planalto e o Itamaraty reavaliaram essa agenda, vamos dizer, uma agenda positiva ali de energia em Fernando de Noronha e falaram, não, vamos para essa cúpula lá na Colômbia. E aí hoje, William, bem no final aqui, no começo da noite já, houve essa nova informação ali de bastidor do Palácio do Planalto, a partir da conversa ali com diplomatas, de que a viagem subiu no telhado, ele está em reavaliação. Eu estou a todo instante aqui tentando confirmar ali com a SECOM, né, do Palácio do Planalto, o próprio ministro Sidônio, o pessoal, e eles estão em silêncio. Né? Quando isso acontece é porque alguma coisa está sendo reavaliada. E o principal motivo que a gente tem informação de bastidor também é de que haverá muita rejeição à tese de uma defesa da Venezuela, né? Os países como Argentina, Uruguai, Equador, Paraguai, Chile também, né, que é governado pela esquerda, têm uma visão distinta do governo brasileiro em relação a como tratar essa questão com a Venezuela. Vamos lembrar que diplomatas argentinos, uruguaios foram expulsos lá de Caracas pela ditadura do Nicolás Maduro. Então a conta agora está chegando. E se o presidente Lula viaja para lá para fazer um discurso em defesa da América do Sul ou em defesa da Venezuela e não encontra respaldo em muitos dos seus pares na América do Sul, essa viagem acaba sendo um constrangimento. E daí a minha aposta porque que ela está sendo reavaliada, William. Bom, a questão é, Venezuela e América do Sul são a mesma coisa? Daniel Hittner. Olha, William, preciso analisar o seguinte... Veja, só para esclarecer, eu sei que a Venezuela fica na América do Sul. O que eu estou fazendo é uma ironia em cima do que o Celso Amorim disse. Temos que defender a Venezuela. O que está em questão não é a América do Sul, é a Venezuela. E ele coloca as duas coisas no mesmo patamar. O que se fizer com a Venezuela está se fazendo com a América do Sul. Isso aí colou onde? Em quem? É preciso lembrar ao ex-ministro Celso Amorim que a Maria Corina Machado também é de um país da fronteira, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e pela primeira vez em alguns anos o Brasil não emitiu nenhuma nota, nem o Itamaraty, nem o Palácio do Planalto, sobre essa líder da oposição e que tem buscado a redemocratização do país, né? É também uma Nobel da Paz da fronteira do Brasil. Então é preciso lembrar o ministro Celso Amorim desse ponto. A CELAC, William, é uma instituição criada no fim do segundo governo Lula, pela qual o petista tem imenso carinho, gosta de participar das cúpulas, sempre alimenta o desejo de ser ativo na CELAC. O governo Jair Bolsonaro tirou o Brasil da CELAC, e o Brasil acabou voltando, mas essa cúpula em si já está muito esvaziada. Nem a presidente do México, que é um governo de esquerda, irá à cúpula, está mandando o segundo escalão. Então, é uma cúpula bastante esvaziada, inclusive de líderes europeus, mas o Brasil, para contribuir com esse carinho do Lula com a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, na última cúpula que foi em Bruxelas, é que o acordo Mercosul-União Europeia ganhou um novo dinamismo e culminou no fim das negociações. Para essa cúpula, Lula ou mesmo Mauro Vieira indo para lá para fazer alguma defesa da Venezuela, não no sentido do governo venezuelano, de que qualquer ameaça territorial à Venezuela, inclusive bombardeios ou náufrago ali de embarcações ligadas ao narcotráfico da Venezuela, são uma agressão ao território sul-americano, isso representa atravessar a rua e escorregar na casca de banana da outra calçada, porque
o mais difícil que for recompor o mínimo de diálogo com o governo Donald Trump foi feito. E isso contribui para afastar. Olival, Lula gosta de uma casca de banana de vez em quando. Na questão agora recente da segurança pública, de fato, ele esperou uma semana, atravessou a rua, pisou numa casca de banana. Ele está achando que não escorregou o suficiente? Pois é, você sabe que eu concordo com tudo que foi dito e queria acrescentar, assim, que essa questão, quando ampliada da forma como o Celso Amorim ampliou, né? Defender a América do Sul. Amplificou, né? Acho que é até a forma mais correta de dizer, ela se torna a questão mais delicada da política externa brasileira. Por quê? Porque coloca em xeque o papel de liderança do Brasil na região, né? O Brasil cultiva, valoriza esse papel e quando ele se expõe nesse conflito com os Estados Unidos em relação a essa estratégia do presidente Trump no Caribe e no Pacífico do Leste, Pacífico Oriental, combinado, aí falando de narcotráfico ou narcoterrorismo, como ele chama, combinado com as ameaças que ele vem fazendo ao regime chavista, o Brasil realmente se coloca numa posição muito vulnerável no que diz respeito ao seu papel de líder. Por quê? Porque o Brasil não tem poder econômico, militar, tecnológico para fazer valer essa liderança quando ele se coloca para tentar conter uma estratégia que claramente é cara ao presidente Trump, que deseja flexionar músculos, demonstrar para o eleitorado dele, para o mundo, que ele é uma potência militar incomparável, embora esteja se recolhendo dos conflitos mundiais. Então, eu não tenho uma saída para isso. Claramente, essa ida à CELAC, para mim, é um no-brainer, não tem nem o que pensar, não tem que ir. Tem 1000 motivos para não ir e nenhum motivo para ir. Se é uma cúpula, como o Daniel está mostrando para nós, que vai estar com o segundo escalão, deixa o segundo escalão ir. Para que ir lá não faz sentido. Quem está formulando isso, afinal, Caio? É o Celso Amorim? Sim. Tudo que se refere à política externa brasileira, ela é formulada neste governo Lula 3. Bom, a rigor, como foi no Lula 1 e no Lula 2, pelo Celso Amorim. Mas o Itamaraty, ele opina, ele avalia, mas a diretiva toda é Celso Amorim, sim. O gabinete ali, a assessoria presidencial. Eu colocaria, William, só uma observação também, que essa pauta Venezuela, ela também gera um desgaste interno na política doméstica. Nas pesquisas até que o Palácio do Planalto tem acesso, e pesquisas que nós também, que são públicas, o eleitor de centro, que é o eleitor que nas últimas eleições decide a eleição no Brasil, ele contesta a Venezuela e mais do que isso, ele contesta a visão do PT, do Lula e do Palácio do Planalto de defesa da Venezuela por se tratar de uma ditadura. Então, tudo que se refere à Venezuela, o presidente põe em risco, não vou dizer põe em risco a reeleição do Lula em 2026, mas põe em risco a preferência de um eleitor de centro, que é decisivo numa disputa eleitoral no Brasil, de esse eleitor ir para o presidente Lula. É mais um fator que pode afastar um eleitor decisivo numa eleição. Isso também pesa numa decisão dessa. Aí, Caio, que o Daniel está me pedindo a palavra. Isso mostra, William, como é tão volátil a política brasileira e os diagnósticos, o mapeamento eleitoral que a gente faz para o ano que vem. Ora, em maio, junho, a gente dava aqui o governo Lula nas cordas e uma candidatura de Tarcísio de Freitas como super favorita em 2026. Isso mudou tanto, né, com redução da inflação dos alimentos, com o discurso da soberania, com a questão da justiça
tributária que emplacou nas redes sociais. Agora Lula escorrega na questão da segurança pública, vai muito mal, contraria a opinião pública e mexe com uma questão que é muito sensível na opinião pública, que é Venezuela. Eu já ouvi um diagnóstico que me parece muito certeiro no Palácio do Planalto, que já foi a época em que o eleitor se guiava essencialmente pela economia. É pela economia também, mas hoje todas as pessoas discutem não só nas eleições se o governo é simpático à Venezuela ou não. Então isso pesa e é uma área em que Lula vai mal, contraria o status quo da opinião pública. Vamos olhar para o outro lado. Não está muito claro ainda o que o Trump exatamente quer em relação à Venezuela. O que a gente consegue juntar de indícios a partir de analistas, declarações, imprensa americana, que está preocupadíssima com isso também, é que não parece haver uma estratégia definida até que ponto ele quer chegar, o que é típico do Trump. Sim. Agora, não há paralelo com o tipo de, digamos, de construção de aparato militar como os americanos estão fazendo ali. O que sugere até possibilidade de aqui ou ali incursões terrestres. O Congresso acabou de liberar a mão do Trump em relação a isso. O Senado, perdão, deixa eu me corrigir. O Senado, por um voto, por um desempate, disse ao Trump que ele não precisa pedir ao Senado americano permissão para fazer o que ele quiser fazer. Que situação estamos? Graças, inclusive, a essa caracterização que ele está dando, né, de que se trata a uma ameaça à população americana por causa do narcotráfico, o país está numa epidemia, né, que é do fentanil, não tem a ver diretamente com a cocaína, e aliás a Venezuela também tem pouco a ver com a própria cocaína também e nada a ver com o fentanil. Mas o Trump conseguiu realmente construir uma narrativa muito bem elaborada, dar uma volta nos conceitos, né, para transformar um combate ao narcotráfico em uma questão de segurança nacional, para então trazer, como você disse, um aparato espetacular, formidável, militar, né? Vem aí o USS Gerald Ford com todo o seu grupo de batalha. Ele tirou ele lá do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo, onde ele estava protegendo Israel na última crise contra o Irã, né? Então, assim, realmente é uma flexão de músculos extraordinária, absolutamente desproporcional em relação à missão, que seria conter o narcotráfico, e abre de um lado, em princípio, é algo absolutamente do campo da propaganda, da demagogia, do campo informacional, realmente, mas esse campo, que é muito importante para o Trump, pode levá-lo, de acordo com a medida que ele vai tendo do eleitorado. Vamos lembrar que ele está enfrentando uma série de problemas. Foi uma semana muito ruim para o Trump. A pior dele, talvez. A pior dele, desse mandato. Né, derrotas importantes na terça-feira eleitorais, uma Suprema Corte que não deseja manter as tarifas, né, e índices econômicos bastante desfavoráveis, uma perda no total, no acumulado, segundo uma consultoria dedicada a isso, de mais de 1 milhão de empregos de janeiro a outubro, 150 mil empregos, 153 mil só em outubro. Os dados do Labor, do Escritório de Estatísticas de Trabalho, são diferentes, mas o próprio shutdown acabou atrapalhando muito a coleta dos dados e essa consultoria ela é muito respeitada. Então, assim, não custa nada, né, para o Trump querer ir para uma aventura numa mudança importante de estratégia, quando ele percebe que as estratégias dele no campo político, econômico e jurídico não estão dando certo.